muito bom dia. Não ouvimos muito bem. Bom dia. Assim muito bem. É preciso acreditar que esta chuva que nos molha é um bem para se guardar e não há nada que valha a vontade de cantar, a toda a hora cantar. Bom ânimo. Queremos agradecer à Federação Espírita do Uruguai este evento, que prova que a vontade e a força de vontade faz sempre acontecer. E quando o acontecimento é fraterno, há luz em nós, há cura em nós. Nosso agradecimento também ao SEI pela divulgação do Espiritismo a nível internacional. O Espiritismo é a luz. Nessa medida, a luz hoje faz parte integrante de todas as coisas da vida. Jesus é a luz do mundo. Eu sou o grande médico das almas, tinha o remédio que vos há de curar. Esperamos que no fim deste encontro, todos nós saímos daqui muito curadinhos, sem achaques nenhum. E para isso, vamos apresentar aqui os nossos colaboradores do encontro. Temos connosco ao lado direito o nosso Vítor Féria, de Portugal. Ele foi contagiado por um grande semeador de estrelas. Nos anos 80 já trabalhava num centro espírita, mas nunca tinha ouvido o espiritismo pela voz de Divaldo Pereira Franco. A partir desse momento foi criando centros espíritas, ligou-se à Federação Espírita Portuguesa desde o final dos anos 80, é presidente da Federação desde 2010, esteve na fundação também do SEI desde 1983, é secretário do SEI. Por natureza da sua vida, ele é engenheiro agrónomo. Logo, a sua função tem sido tratar das plantas, das árvores, da natureza, cuidar das plantas, das árvores da natureza. Vemos lá no Livro dos Espíritos, as plantas pensam. Que coisa louca. Kardec era assim, fazia perguntas. Nessa medida está aqui connosco, esteve também na organização de vários encontros internacionais e é um semeador de centros espíritas em Portugal. Nosso querido Vítor Féria tem sido o elemento preponderante no movimento espírita português, a quem muitos agradecemos a sua generosidade e o seu trabalho. Diz ele: divulgar o espiritismo, servir a doutrina espírita. Eis a luz que todos devemos brilhar em nós. Muito obrigado, Vítor. Denise Lino é idealizadora. Logo a ideia vem primeiro e a materialização vem depois. Do programa de literatura espírita, é expositora, escritora, professora titular da área da Linguística Aplicada da Universidade Federal de Campina Grande. Bem-vinda do Brasil. Hélio Blum, cabelos brancos, muita sabedoria. É um querido companheiro graduado em Medicina Veterinária. Os animais também sofrem, como nós. É doutor em Ciência Animal, professor, médico veterinário no Brasil, Uruguai, Argentina e faz parte do Conselho da Associação Medicina Animal para a América Latina. É diretor da FEB desde 2008 e coordenador da área de atendimento fraterno e espiritual do Conselho da Federação Espírita Brasileira. É tesoureiro do SEI. As finanças é com ele. Muito obrigado. Daniel Assis é doutor em Educação, tem mestrado e pós-graduação em Políticas Públicas, é membro fundador do Instituto Espiritual da Califórnia, apresenta vários podcasts, conversações espíritas. Bem-vindo ao Uruguai. Queridos companheiros espíritas, este tema
é portentoso. O amor, imbatível amor que Joana fala, diz que tem um poder curador. Batem todos os dias às casas espíritas, não pessoas que queiram aprender o espiritismo, mas que me tire esta coisa, tire esta dor, esta coisa que eu sinto, não sei o que sinto. E então, este momento da reflexão sobre a cura e o amor é curioso, porque o benevolere, o bem, em ação, encaminhada, produz. E nessa medida, quando Jesus disse, eu sou o grande médico das almas, não disse dos corpos, disse das almas, tenho o remédio que vos há de curar, o que eu faço também vós podeis fazer, se fizerdes como eu faço. Ora, vamos ter aqui, neste momento que vai seguir, várias reflexões sobre a cura, o poder da cura e como é que nós nos podemos curar também a nós, que somos todos doentes. Sejam bem-vindos e agora vamos dar a palavra ao nosso querido Vítor Féria. Muito bom dia a todos. Que a paz de Jesus a todos nos envolva. Foi generosidade dos Esteves quando me apresentou com aquelas coisas todas. Eu sou o Vítor, e ponto. Depois de ouvir o Jorge a falar sobre a apresentação dele, falar sobre amor é dar a continuidade ou de repetir aquilo que ele já disse na palestra anterior. Nós não podemos falar sobre amor sem falar em Jesus. E o seu mandamento maior, ele convida-nos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para que nós estejamos em harmonia, nós temos que nos amar. Temos que ter a consciência da nossa atitude e daquilo que, de alguma maneira, nós procuramos para encontrar a nossa harmonia. A nossa harmonia que depende exatamente da nossa maneira de estar, da nossa maneira de ser. E para isso é necessário compreender a força do perdão, a força do autoperdão e conseguirmos pôr em prática todo esse trabalho de transformação interior para que possamos libertar-nos das mágoas que tantas vezes ainda interiorizamos nas mais pequenas coisas, das ofensas do nosso próximo, como as nossas próprias. Logicamente que nós, quando fazemos essa tal reflexão interior, tal meditação, vamos encontrar em nós, se formos honestos para connosco, as nossas limitações, as nossas imperfeições. E é preciso sabermos perdoar-nos. Perdoar-nos para quê? Para podermos amar-nos. Porque quando Jesus nos convida a amar o próximo como a nós mesmos, nós não podemos levar mágoas, nós não podemos carregar connosco a negatividade que estamos a encontrar no outro. Nós temos que amar incondicionalmente. E amar incondicionalmente é conseguirmos transmitir ao outro toda a força que Jesus nos traz. E quando nós estivermos nessa atitude de perdão, quando nós estivermos nessa atitude, nós libertamo-nos totalmente das influências negativas, daquelas cargas de energia que nos provocam determinados sofrimentos. Sofrimentos esses que se instalam no plano espiritual, mas que são transmitidos ao físico. Então, quando nós nos libertamos dessa situação, nós vamos libertar-nos do sofrimento da dor, essa dor física. Mas essa dor física está absolutamente interligada com as dores morais. E onde é que nós vamos encontrar essa libertação? Nos ensinamentos que nos são apresentados a cada momento, apresentados nas grandes revelações que nós vamos estudando a cada momento e que a doutrina espírita nos diz como nós devemos segui-la, como nós devemos tratar, como nós devemos estar. É uma questão de atitude. E nós, nas nossas imperfeições, temos que compreender a força da mudança de atitude. Quantos de nós ainda olhamos para o nosso próximo e para aquele próximo mais próximo ou para o próximo mais distante
numa maneira de crítica, de julgamento, em que nós não encontramos essa força do perdão, essa força da compreensão, essa força que nos transmite a nós a oportunidade de olhar para o nosso próximo de uma maneira diferente. E é essa força que nós temos que alimentar em nós para podermos libertar-nos de tudo o que é sofrimento. O sofrimento prejudica-nos e nós somos os primeiros prejudicados nesse sofrimento. Então que nós tomemos a consciência que nós temos que nos libertar e que só libertando-nos é que nós conseguimos transmitir isso ao nosso próximo, transmitir àquele que sofre connosco, porque nós não podemos ser felizes quando tivermos ao nosso lado alguém a sofrer. Nós temos que nos libertar libertando. E libertando como? Através da nossa mudança de atitude. Mudemos. O grande convite é que nós despertemos para a realidade. E a realidade é a realidade da vida presente, da vida futura, da vida para além da vida. Aquilo que neste congresso se está a debater, dizemos que a vida continua, nós temos a obrigação de ser felizes. E nessa atitude de felicidade, nós só podemos encontrar a libertação da dor, do sofrimento, quando conseguirmos encontrar o amor e o amor incondicional perante tudo e perante todos. É nessa atitude que nós temos que apostar, mas apostar firmes, com uma vontade firme de mudança, essa mudança que sem ela não conseguiremos atingir ponto algum. Então, que Jesus nos ajude, nos intua e nos oriente sempre no verdadeiro caminho do amor, para que encontremos com Ele a paz e a felicidade que todos almejamos. Damos a nossa palavra agora para a nossa querida Denise, para que ela possa falar de amor e de cura. Bom dia a todos. É uma alegria estar nesse congresso e de novo nessa manhã. Para esse tema que é tão especial, e em relação ao qual, à medida que eu comecei a refletir, eu percebi quão escassos são os meus recursos para abordá-lo, eu me vali da literatura espírita e, mais especificamente, do livro Ave Cristo, que eu deixei um slide com a técnica para que as capas dos livros, as várias capas da edição em português, sejam apresentadas, deixando aqui a nossa homenagem às equipes que trabalham para que um livro chegue às nossas mãos. E o Ave Cristo está na nossa livraria aqui no Congresso. Essa obra integra os chamados 5 romances de Emmanuel, psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier, e esse, na ordem da psicografia, é o último dos romances psicografados, tem o seu prefácio datado de 18 de abril de 1953. Todavia, do ponto de vista histórico, ele seria um terceiro livro dentre os romances de Emmanuel, porque a história se ambienta no século III da nossa época. E essa, como todas as demais obras de Emmanuel, é uma obra portentosa. Longe de ser um mero romance, uma narrativa que nos ocupe a atenção durante algum tempo, é, sobretudo, um livro que nos traz inúmeros ensinamentos e, quanto mais estejamos com a consciência desperta e a sensibilidade mais polida para as relações afetivas, mais nós perceberemos os ensinamentos especificamente desta obra que estamos abordando, que é Ave Cristo. Essa obra se passa em torno de 2 personagens que vivem o amor de forma diferente. Um primeiro personagem é o Quinto Varro, que é um espírito com uma evolução espiritual já considerável. No primeiro capítulo do livro, ele é apresentado como um espírito que não precisaria reencarnar na Terra naquele momento, no século III da nossa era. No entanto, ele pede para reencarnar, para que ele possa ajudar a impulsionar e, ao mesmo tempo, proteger um espírito que é um seu grande afeto, que é Tassiano. Então, ele solicita essa possibilidade e lhe são concedidos 100 anos para impulsionar a evolução, o desenvolvimento
a ampliação das perspectivas do espírito tassiano, que àquele tempo estava desencarnado e juntava-se ao grupo de espíritos que não apenas combatia os cristãos, mas que, sobretudo, se divertia com o sofrimento que os cristãos passavam nas diversas localidades em que o Império Romano chegava. Então, o Quinto Varro, um espírito profundamente já vinculado a Jesus, solicita essa oportunidade e lhe são concedidos 100 anos. Então, nós vamos acompanhar, na primeira parte desse livro, o Quinto Varro vivendo uma trama extraordinária em termos de narrativa, que eu desejo que ela também vá para os cinemas, em torno de todas as dificuldades pelas quais alguém poderia passar numa existência por amor. Ele sofre toda a sorte de infortúnios e de reveses, a ponto de ter que abandonar a família, assumir uma outra identidade, ir para um outro lugar. E, depois de muitos anos, ele volta a se encontrar com o filho Tassiano, e ele o reconhece, embora Tassiano, que tenha perdido a convivência com o pai muito cedo, não o reconheça. E Quinto Varro vive uma experiência de amor, que é essa que queremos destacar aqui, uma experiência de amor como doação. E, numa hora muito grave da sua vida, o Quinto Varro se vê bastante desiludido, a ponto de desistir da sua experiência de amor, e é quando, em uma prece, ele tem um encontro com um amigo espiritual que tutelava a sua existência, que é o irmão Corvino, e que vai lhe trazer as seguintes palavras, que eu faço questão de ler para que nós sintamos a atmosfera de um texto do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, são palavras do irmão Corvino a Quinto Varro para trazê-lo à lucidez, à consciência novamente, depois de uma cena muito grave. Então, o texto breve diz assim: Varro, meu filho, por que desanimas? Quando a luta apenas começa, reergue-te para o trabalho. Fomos chamados para servir. Divino é o amor das almas, laço eterno a ligar-nos uns aos outros para a imortalidade triunfante. Mas que será desse dom celeste se não soubermos renunciar? O coração, incapaz de ceder a benefício da felicidade alheia, é semente seca que não produz. Tudo passa no mundo. É um longo discurso, e essas são as palavras iniciais do irmão Corvino, chamando o Quinto Varro à lucidez da sua missão naquela vida, uma missão que ele tinha solicitado, que era de muito amar, não apenas a Tassiano, mas de amar a todo um grupo de espíritos, porque há toda uma logística reencarnatória em torno de Quinto Varro e Tassiano, mas, acima de tudo, de amar sem condicionamentos. Então, esse é um tipo de amor. É o amor, diríamos, das grandes almas, aquelas que já superaram as inúmeras dificuldades da vida pelas quais elas passam. A segunda parte do livro traz o foco no personagem Tassiano, já um homem adulto, vivendo com a sua família, sua esposa, suas 2 filhas, mas, de uma certa forma, repetindo no seu limite evolutivo as experiências do pai naquela existência, o Quinto Varro. Ele passa por inúmeros problemas, inúmeras decepções. Mas o fato principal é que Tassiano resistia ao amor do Cristo. Mais especificamente, ele resistia ao amor de todos aqueles que, em nome de Jesus, estavam ao seu lado. Ele descobre que a mãe tornou-se cristã, Cíntia. Posteriormente, ele descobre que Quinto Varro era o pai de quem ele havia sido separado na infância e que era um cristão por excelência. Ele descobre que a sua filha Blandina, o grande amor de sua vida, desde a infância, apontava as suas tendências cristãs. Posteriormente, os 2 únicos amigos e amores que, de fato, ele constrói nessa vida, Blandina, Lívia e Basílio, são cristãos.
E ele sente-se cercado pelos cristãos a ponto de que uma serva de sua casa e de sua confiança, Anacleta, também é cristã. Um de seus escravos mais dedicados, Rufo, era cristão. E Tassiano vai sempre resistindo ao amor do Cristo, porque, diferentemente do amor de Tassiano, de Quinto Varro, Tassiano ainda só sabe amar de forma concreta. Então, ele ama a filha Blandina. Ele desenvolve um amor que não pode concretizar por Lívia, e ele vai se sentindo como tomado por decepções na vida, porque o seu foco de amorosidade era ainda correlativo ao seu nível evolutivo, era um foco de amor muito voltado para o concreto, e ele não conseguia entender como aqueles que se encontravam com Cristo conseguiam amar numa perspectiva mais larga. Sobretudo, ele não conseguia entender como é que quem se aproximava do Cristo conseguia vencer um grande problema social de sua época, que era a divisão de classes, divisão essa muito rígida. Mas Tassiano, envolto não apenas pelo amor de Quinto Varro, mas, sobretudo, pelo amor de Jesus, que também nos envolve, vive uma existência que, com uma visão pequena de vida, seria colocada na categoria da infelicidade, mas todo o sofrimento pelo qual ele passa é um sofrimento para despertar o amor em plenitude que ele ainda não conseguia externar aos outros. Então, o final da história nos leva a um Tassiano que se encontra não apenas consigo mesmo, mas também se encontra com o Cristo, e o final da história é exatamente a última frase a que dá título ao livro. Ave Cristo, aqueles que vão viver para a vida imortal te saúdam. Então, separamos esse livro para deixar como uma indicação de leitura a todos nós, que talvez estejamos muito mais próximos das experiências de Tassiano do que das de Quinto Varro, e precisamos aprender a amar na sua expressão mais ampla, mais variada, começando a amar por aqueles que estão próximos, reencarnados como familiares. Então, se quisermos aprender sobre o amor em vida, o amor em família, o amor ao Cristo, ficamos com a sugestão de leitura desta obra portentosa do Espírito Emmanuel, Ave Cristo. Era isso. Muito obrigado. Obras literárias curadoras. Quando lemos e viajamos pelos personagens e a história, a nossa alma começa a ampliar o conhecimento e começa a beneficiar, de facto, do ambiente espiritual que os mentores ditaram para todos nós. Vale a pena ler, pensar, meditar e reler muitas vezes. Muito obrigado, Denise. Nosso Hélio. Muito bom dia a todos. Gostaria de saudá-los em nome do próprio SEI também, da qual fizemos parte na organização. Vou falar despacito aqui, porque falo mais portunhol do que espanhol, e para facilitar o trabalho da nossa tradução. Então, agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui, de vocês estarem aqui, que nos oportunizam a oportunidade, vamos dizer assim, da gente trabalhar um tema tão importante. Porque em todos os momentos nós precisamos reflexionar sobre o amor. De que forma? Vou pegar uma trilha que tem sido conduzida ao longo das nossas apresentações. Muita coisa nós já sabemos, mas convém nos questionar o porquê da dificuldade, no sentido de nós muitas vezes não conseguirmos aplicar. Então, para tentar colaborar com o entendimento de mim próprio, e se eu puder colaborar com vocês, vou ficar muito feliz, no sentido da gente ampliar mesmo, e não só o entendimento, mas a execução, a operacionalização do amor. Quando nós vamos reflexionando, nós vamos sentindo que nós somos espíritos milenares. Então, nós temos em nós mesmo grafados experiências, e que estão muito mais na área do sentimento que propriamente do conhecimento,
e que vão nos trazendo marcas deste amor. Então, primeira grande questão, nós, de uma certa forma, talvez não tenhamos noção do poder curativo do amor que está aí alinhado. Hoje, felizmente, temos as máquinas, nós temos equipamentos que conseguem medir as energias de quem ama mais, de quem ama menos. Aí nós temos os nossos processos dolorosos, as nossas doenças, desequilíbrios, os nossos cânceres. Nós temos a verificação de que uma pessoa que tem isso, ela tem alguma relação dificultada com o próprio amor. E o amor pode ser essa força expansora, que quanto mais nela nós nos envolvermos, colocarmos em prática, mais nós vamos sentir os seus próprios efeitos e vamos colaborar com a harmonia maior. Porque é o amor que equilibra no macrocosmos toda essa ordenação cósmica, as rotas, as translação, rotação, essas leis que nos governam, e aí voltamos para o microcosmos, voltamos para nós, para os nossos trilhões de células que nós temos, e que de uma certa forma são alimentados por esse amor. Essa energia bendita que nos equilibra, faz com que as nossas manifestações gênicas nos permitam conseguir nos livrar de determinados problemas que nós temos. O que nós poderíamos fazer? Reflexionar, por exemplo, as lições de amor que tem recebido ao longo das nossas existências milenares, elas não são as mais claras. Então nós temos uma espécie de amor humano que se faz, e aí eu estou falando do amor paternal, filial, conjugal, esses amores que eles podem ser potencializados e elevados à condição de um amor divino, um amor que já não tem mais esses condicionamentos que nós costumamos ter. E é natural, como diria Joana de Ângeles, pelo nosso próprio estágio evolutivo. Nós ainda temos, e o Elahá comentou, muitos comentaram aqui, nós ainda temos muitas vezes uma certa dificuldade de viver, porque na verdade nós estamos sobrevivendo. E a Joana nos diz que no estágio espiritual que nós estamos atualmente, e que nós podemos acelerar a nossa evolução para atingir outros estágios, mas no estágio que nós temos ainda muito essa tentativa de sobrevivência, o que na palavra comum significa nos dar bem com a própria vida, para sobreviver. E o que acontece? Aí nós nos valemos de várias formas de amor, convencionais na própria terra, e nos esquecemos do amor maior. Nada como Jesus, nada como Buda, nada como tantas lições que foram trazidas aqui, que nos fazem reflexionar e nos fazem ter uma ideia desses espíritos luminares que nos auxiliam com a sua forma de ser. Então, nós temos uma noção, nós sabemos, mas não basta simplesmente crer. Às vezes nem sabemos que existe uma boa parte de nós, da própria multidão, que desconhece como foi apresentado pelo Elahá. Mas nós temos muitos que creem e depois não conseguem colocar em prática. 2014, o Brasil fez 4 congressos. Emmanuel nos trouxe no Congresso de Campo Grande uma grande lição, quando ele nos disse: é por falta de conversão de vocês. Vocês já têm noção, vocês já sabem, mas vocês não estão convertidos suficientemente para tornar isso espontâneo, natural, vivido. E nós sabemos que nós podemos ser melhor. E aí Emmanuel colabora conosco quando há cerca de uns 20 anos ele diz que vocês já conhecem o suficiente para serem melhores. E a gente para reflexionar por quê. Na verdade o freio de mão está com nós, e aí nós recordamos Paulo lá para trás que fala que o impeditivo, os impedimentos não estão nas leis, estão em nós, e nós vamos conseguindo também perceber aquilo que Leão Denis nos diz, quando ele fala que no gabinete das nossas mentes, nós temos vários ambientes, tem o desejo, tem a imaginação, essa coisa toda, mas tudo isso é governado pela vontade, que foi aqui trazido pelos passos de Buda e etc. Então disso, a grande maioria de nós já sabe, mas aonde que está o problema? Talvez esteja na força dessa vontade. Voltando a Joana diz: eu entendo tudo isso de vocês, consigo fazer uma leitura e consigo vos ajudar dizendo
que vocês já sabem dessas coisas. O que me estranha, segundo as palavras de Joana, é o pouco esforço que vocês fazem para ser melhores, para mudar. E ela fala que é preciso muito esforço. Vivemos uma época na nossa humanidade onde nós estamos, de uma certa forma, esperando que a ciência nos mostre o poder curativo do amor, e ela está fazendo isso. Ela nos está trazendo pela tomografia, por vários mecanismos, né, resultados de alguém que sabe amar, mas nós poderíamos descobrir isso pelas forças do coração. E aí nós precisamos entender que Jesus sempre nos falou, e a ciência terrena há muito tempo perdeu em tentar saber onde estava a sede do amor em nosso corpo, onde estava a sede das emoções, e aí nós perdemos. Quem é da área médica sabe disso. Então, começamos a complicar, e é preciso resgatar essa força do amor que o Cristo nos trouxe, que Ele diz que ela cobre a multidão dos erros, dos pecados, dos enganos de todos nós, e que com certeza temos. Então, o meu objetivo aqui é tentar colaborar, porque a gente avalia como é que a gente constrói esse amor, porque ele tem que ser construído, ele não é inato, ele não surge espontaneamente, ele precisa ser edificado. E aí vem as virtudes. Nós sabemos que quando os Espíritos Superiores nos dizem que nós ainda não conseguimos compreender as duas grandes lições da humanidade, que é o nascimento do Cristo na manjedoura e que é a Santa Ceia, nós começamos a perceber que nos falta a noção de entender a grandeza deste amor cristão. E de uma certa forma, como diz o Padre Cícero, que é admirado pelo Brasil, o Papa Francisco, que nos dizia: vocês espíritas têm mais condições de dar sinais deste amor para o mundo, já que ele tanto necessita disso. Mas esse amor espontâneo que se faz no olhar, na vibração, na palavra, como foi trazido pelo Erahá, por esses passos todos, nós precisamos exercitar, com base, acima de tudo, na tolerância, na paciência, na capacidade de perdoar, na resignação. E aí eu vou por Lázaro, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, e tem 8, quando ele diz: vocês são suficientemente obedientes, porque obediência é o consentimento da vossa razão, mas não são suficientemente resignados, porque resignação é consentimento do coração. Então nós precisamos falar mais de coração a coração, e conseguir operacionalizar o que diz Emmanuel. Nós vamos entender tudo isso melhor, nós vamos estar, de uma certa forma, praticando esse amor maior, quando nós construirmos o que ele chama de corolário de luz, que ele nos convida a anelar os nossos corações. Eu gostaria de estar no meio de vocês, facilitaria isso, mas eu estou aqui. Então, nós precisamos anelar os nossos corações, e como diz Emmanuel, vamos fazendo um corolário de luz e vamos alcançando o coração de Jesus, e aí nós vamos sentir o amor, e a partir do momento que nós sentirmos, as nossas convicções vão ficar mais claras, as nossas mãos, como nosso tão querido São Francisco de Assis sempre nos lembra, nós já sabemos disso, temos boas ideias, bons pensamentos, mas precisamos operacionalizar isso no coração, equilibrar a nossa emoção, e fazer com que esse sentimento aflore, cresça e ilumine as nossas mãos no fazer. Então, a gente precisa reflexionar aonde que está o impedimento, no sentido da construção, à base de virtudes, à base do exercício, do dia a dia, dessa vida, onde a irmã veneranda sempre colabora, como ela faz agora. A irmã veneranda no nosso lar diz o seguinte, abre aspas: as ordens imediatas de Deus para convosco são as situações que o dia vos apresenta. Fecha aspas. O que significa isso? Nós temos no dia a dia uma possibilidade bendita de não vivermos desatentos, como foi trazido pelo Erahá, mas de uma forma atenta percebermos formas de construir o amor, passo a passo, porque a natureza não dá saltos, e nem nós também. Então estamos amplamente envolvidos, e nós sabemos que todos vocês que aqui estão, por diferentes motivações, mas basicamente para nós os melhorarmos, para nós aprendermos a amar, que a gente esteja atento no processo de edificação, de construção destas virtudes,
para que a gente atinja a humildade, a simplicidade e consiga amar de verdade. Vamos então ouvir o Daniel sobre este tema tão poderoso e tão imbatível, o amor. Good morning. Bom dia. Eu começo trazendo um abraço caloroso dos nossos amigos espíritas dos Estados Unidos para todos vocês. É um prazer estar aqui. Um abraço aos amigos uruguaios de toda a América do Sul e do mundo inteiro. É um prazer estar aqui, ouvindo, compartilhando, sendo parte dessa experiência de debate e instrução sobre o amor. É tão interessante ouvir o amor explanado de maneiras tão distintas, porque ele é tão poderoso e tão grande. Nós ouvimos a importância do amor ao próximo, aprendemos um pouco sobre os tipos de amor vivenciados nessa maravilhosa obra, Ave Cristo, e também vemos aqui a dificuldade de aplicar o amor em nossas vidas. E eu gostaria de trazer um pouquinho dessa lente, dessa ênfase, porque o mundo está tão difícil aí fora. Há tantas guerras, intolerância, dificuldades, medo, ânsia, que é importante que a gente também entenda o amor como uma ferramenta para nós. Muitas vezes a gente fica tão preocupado em como fazer o amor para o próximo que a gente esquece de sentir o amor. E será então que existem ferramentas úteis que nós podemos utilizar para o nosso dia a dia hoje? Peço a sua permissão para a gente fazer um experimento um pouco talvez não ortodoxo de como trazer o amor à nossa vida, porque a minha teoria e o que a gente vê através da doutrina espírita é que existe muito amor aí que nós desconhecemos. Muitas vezes nós desconhecemos a imensa vastidão do amor que existe em nossas vidas. Para fazer isso, se vocês me conhecem, vocês sabem que eu não resisto a uma imagem ou outra. Então, eu vou pedir aos nossos amigos para que ponham aí para a gente essa pequena imagem. Eu gostaria de me valer também da nossa amiga Joana, nossa grande mentora nesse livro incrível, Amor, Imbatível Amor, a 9ª obra da série psicológica, que vale o seu preço em ouro só pelo primeiro capítulo. E é logo do primeiro capítulo que eu tiro essa frasezinha: o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Nada de novo para nós aqui. Mas é bom refletirmos um pouco sobre essas palavras, porque se o amor é essa fonte criadora e mantenedora do universo, fica mais fácil a gente entender que quando nós estamos em desalinho, quando nós estamos fora do padrão de amor divino, das leis divinas, adoecemos. Então, também segue-se que, se nós estamos doentes, basta realinharmos-nos com o amor. E o mundo, meus amigos, está doente. E nós também. Então, de certa forma, de uma maneira assim, mais fácil da gente entender, em outras palavras, a gente pode entender que os bons espíritos e os sábios de toda a antiguidade vêm nos receitando o amor como remédio para todas as mazelas. Mas o curioso aqui é que nós sabemos disso. Então, os médicos da alma, Jesus, o maior deles, nos receita o amor como preceito fundamental. Nós sabemos que há de curar as nossas mazelas, mas muitas vezes nós não sabemos como tomar esse remédio. Porque ele parece tão abstrato, ele parece tão longínquo, ele parece tão difícil de aplicar, que a gente pensa sempre: como eu devo dar esse remédio ao próximo? Mas eu gostaria de focar hoje como a gente deve tomar esse remédio. E há uma maneira não ortodoxa, como falei, que eu quero compartilhar com vocês aqui, que talvez nos ajude a estar mais perto desse amor que é tão importante para nós. Antes disso, é interessante notarmos que Joana sempre nos deixa várias pistas interessantes da importância também do amor em nossa vida. Ainda nesse primeiro capítulo, desse 9º livro da série psicológica, ela também nos diz que
Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é oxigênio para a alma. É mais uma maneira de a gente entender da necessidade do amor, não só na vida dos outros, mas na nossa alma. Como, então, nós podemos trazer esse oxigênio? Porque a nossa alma precisa respirar. São momentos assim, onde nós estamos imersos no amor, que o nosso espírito começa a se energizar. Então, quando eu vejo essa conexão que Joana faz com o oxigênio, o que me vem à cabeça, e para muitos de nós aqui, é que, em caso de emergência, em quem nós devemos botar a máscara de oxigênio primeiro? Em nós mesmos, não é verdade? Porque botamos em nós, nós podemos botar também no mundo. Então, esse momento que nós estamos vivendo aqui, por exemplo, é um investimento em nós. Nós estamos botando a nossa máscara de oxigênio, vivenciando aqui. É muito bom ver eventos virtualmente, é muito bom estudar, mas é bom também participar assim. Então, a gente se pergunta, qual seria, de repente, a possibilidade que o Espiritismo nos traz nova, diferenciada, inovadora, de sentir esse amor em nossas vidas, já que todos os grandes sábios da antiguidade vêm nos dizendo a importância do amor. Ora, eu gosto muito de pensar que o Espiritismo é uma lente de ver as coisas. Com esse pensamento espiritual incrível do Espiritismo, a gente consegue ver melhor. Quando a gente pensa em nós mesmos como espíritos imortais que somos, nós vamos percebendo essa realidade que nós vamos falando aqui, que é outra. Esse entendimento é fundamental. E quais são as coisas fundamentais que o Espiritismo traz para nós, para que possamos realizar essa situação de tomar esse remédio? Ora, a primeira delas é o fato curioso de que, através dessa certeza absoluta da imortalidade da alma, nós fazemos algo curioso. O Espiritismo nos permite matar a morte. É verdade. Nós matamos a morte. A morte morreu. Como nós já entendemos que a morte não mais existe e nós somos espíritos imortais, fica mais fácil a gente começar a entender as coisas. A reencarnação, sem dúvida nenhuma, é outra. Nós sabemos disso. Não falo de nada novo, não é verdade? Agora, o que eu gostaria de lembrar é como isso se aplica a nós, porque isso nós esquecemos. Por exemplo, creio que todos nós aqui tenham passado pela experiência de vida difícil de perder um ente querido. Se você já passou por isso, levante a mão. Certo? Faço outra pergunta para vocês. Agora que nós sabemos que nossos entes queridos estão na espiritualidade maior, aqui ao nosso lado, quiçá presente hoje conosco, vocês deixaram de amá-los? Não. Então, por que a gente se esquece que eles também não deixaram de nos amar? Por que a gente se sente tão sozinho, se eles podem, inclusive, nos amar mais fortemente agora que estão do outro lado? Então, esse é o meu ponto principal. Existe tanto amor em nossas vidas que a gente esquece. E se vocês tiverem paciência, mais por 2, 3 minutinhos, de repente 5, mentir para vocês aqui rapidamente. Né? Vamos fazer um experimento rápido? Vamos fazer uns cálculos matemáticos do amor que está na nossa vida? Aposto que de manhã, quando você acordou, você não sabia que teria matemática no Congresso Espírita Internacional. Mas não se preocupe, nós temos uma calculadora mágica. Certo? Vamos calcular de maneira criativa, licença poética, o amor que está em nossa vida que nós esquecemos. Porque nós sabemos que aqueles entes queridos a qual nós amamos continuam nos amando. Nós sabemos que nós temos várias encarnações. Se nós remontarmos as encarnações passadas e todas as pessoas que nos amaram as encarnações passadas, é possível que nós nos surpreendamos. Vamos fazer esse cálculo? Rapidamente. Ele não é perfeito, mas ele é uma experiência, uma licença poética, para a gente pensar naquilo que a gente esqueceu. Vamos imaginar, por exemplo, que existe um certo número de pessoas em cada das nossas vidas que nos ama. Vamos começar com um número baixo, 4. Quem sabe a sua mãe, seu pai, seu companheiro, sua esposa, seu filho ou filha, pense bem. E é bem possível que você tenha mais do que 4 pessoas por encarnação que te amem e que você ame. Mas vamos escolher um número baixo, porque aqui ninguém gosta de inflação. Não é verdade? Nós vamos ser bem conservadores para nos certificar que a nossa economia espiritual é robusta.
4 pessoas por encarnação. O que nos falta agora é descobrir quantas nossas encarnações tivemos antes. Isso é muito difícil, quiçá impossível. Mas vamos fazer um aproximado criativo, licença poética. Vamos imaginar que nós encarnamos uma vez a cada 100 anos. Vamos ser conservadores, tá? Porque a média de vida hoje em dia é de 70 a 80 anos, mas há 2 séculos atrás era de 40 a 50 anos. Então, achar que a gente encarna uma vez a cada 100 anos é uma média conservadora, certo? Quantos anos? Por quantos anos nós vemos encarnando? Essa é a grande questão. Mais uma vez, não sabemos responder. Mas podemos fazer algumas considerações. Vamos começar a considerar a nossa época de hominoide. Não de vegetal, não de tudo que nós sabemos do mais simples átomo da 540 do Livro dos Espíritos até o mais belo arcanjo. Então, se nós pensarmos assim, o Homo sapiens, que é a versão do nosso corpo moderna que nós utilizamos hoje, apareceu há 300 mil anos atrás. Logo, aí é que entra a matemática, não se preocupe, certo? A matemática é que, quantas encarnações nós temos dentro do Homo sapiens? Dividimos 100 por 300 mil e nós temos um número redondinho de 3.000 encarnações. Certo? Mais uma vez, não é um número exato, para nós termos uma ideia, é um experimento. Concordamos? Concordamos. Você já sabe o próximo passo. Se nós temos 4 pessoas que nós amamos por encarnação e nós tivemos 3.000 encarnações dentro do mundo do Homo sapiens, o total é de 12.000 pessoas que te amam. 12.000 pessoas. Mas, Daniel, eu não acredito em 12.000 pessoas, é impossível, é muita gente. Isso é um estádio de futebol, eu não consigo conceber disso. Ok, vamos fazer então um approach mais conservador ainda. Vamos pensar que, em vez de encarnar como Homo sapiens, vamos fazer Homo sapiens sapiens, que é a versão mais moderna do nosso corpo. É a que nós usamos hoje. Essa apareceu há 150 mil anos atrás, corta para 1.500 encarnações, são 6.000 espíritos que nos amam. 6.000 espíritos que nos amam. Mas, Daniel, eu sei muito bem, porque eu estudo o espiritismo e eu entendo que muitas vezes a gente encarna em grupos para poder aprender. Então, não é necessariamente que eu venho aprendendo com pessoas diferentes em cada encarnação. Então, esse número tem que ser menor, porque está muito grande. Vamos dar o desconto de família para esse número, certo? Vamos imaginar que metade das vezes a gente retorna com o mesmo número de pessoas. Então, cai de 6.000 para 3.000 pessoas. Não, Daniel, vamos ser ainda mais conservadores, porque a minha família é muito difícil e a gente vem trabalhando junto há muito tempo. A gente encarna muito mais do que uma de 2 vezes. Perfeitamente. 75% de retorno diz que nós temos 1.500 pessoas que nos amam, nos amaram em nossas encarnações passadas. Mas, Daniel, a minha família é muito difícil. Tá bom? Vamos ser mais conservadores, 90%. São 600 pessoas. 600 pessoas que te amam. Mas, Daniel, eu tenho estudado o espiritismo também e eu entendo que o ciclo da reencarnação não é sempre juntinho. Então, é possível que alguns estejam encarnados e outros não. Ok, vamos dar mais um desconto, o desconto dos encarnados. Vamos cortar pela metade esse número. Então, nós temos 300 pessoas que te amam, te apoiam incondicionalmente no mundo espiritual, agora, nesse momento. Mas o guia que está aí... Perfeito, Hélio, exatamente. Vamos entrar nesse ponto. O que são 300 pessoas? Olhem ao seu redor. 1/3 dessa sala. Se você quiser melhor concretizar o que são 300 pessoas, é 1/3 dessa sala. Isso são os nossos números mais conservadores. Porque, com certeza, você travou contato maior ainda. E se Jesus não é suficiente para você, e se Deus parece tão distante, 300 pessoas perto de você talvez te ajudem. E digo mais, não calculamos os amigos dos amigos. Certo? Porque quando nós gostamos de alguém, nós gostamos também do amigo deles. E também não calculamos ainda, amigos, veja só, as nossas encarnações futuras. Porque quanto mais nós encarnamos, mais nós nos desenvolvemos, mais nos amamos, mais teremos amigos que nos querem bem. E, em verdade, podemos começar aqui hoje. Olhe para o seu lado. Você conhece alguém? Desconhece alguém? Diga oi. Fale, meu nome é...
Muito prazer. Esses são amigos que te esperam para o futuro. Então, quanto mais nós encarnamos, mais teremos esse amor na nossa vida. E por que a gente se esquece disso, então? Por que a gente se esquece desse amor presente em nossas vidas? Porque nós não estamos internalizando tudo aquilo que nós aprendemos. A doutrina espírita nos diz da reencarnação, nos diz dessa convivência familiar, nos diz das várias vidas que vivemos juntos para que possamos crescer e vamos continuar evoluindo. Mas nós não transformamos isso em algo concreto, como olhar para essa sala e saber que o amor dessa sala é para você em todo momento. Nós é que nos distanciamos desse amor. Então, esse mundo que está tão dolorido precisa disso. É Jesus nos conclamando a voltar a esse amor. Mas cabe a nós tomar o remédio do amor e pôr a máscara do oxigênio em nós, todos os dias, através da oração, através da meditação, como foi falado aqui tão frequentemente. Nós tomamos tempo para poder pensar sobre isso? Vamos tirar o tempo. Quando você estiver triste e solitário, e vou parar por aqui, faça um minutinho de silêncio, abra o seu coração e receba o amor dos 300 amigos ou muito mais que você tem na sua vida e veja se de repente não sobe a sua energia, você se conecta com o bem universal e sua vida também não começa a se transformar. O amor está aí para nós. Vamos aceitá-lo? Vamos tomar o remédio? Vamos botar a máscara? E não vai pesar na balança, né? Não. Verificamos que em matemática, mais por mais dá mais. Logo, o bem cria, de facto, esse poder curador, contagiante da vida. Eu queria fazer agora uma pergunta individual a cada um dos presentes, nomeadamente como é que o conhecimento da filosofia espírita se traduziu nas vossas profissões. O Vítor Féria, como engenheiro agrícola, ao cuidar das plantas e das árvores, como cuidava e como depois começou a ter a noção da natureza e da vida e como curadora diferente da natureza e das árvores e das plantas. A consciência que nós adquirimos quando começamos a ter o conhecimento dos princípios da doutrina espírita levam-nos a atitudes diferentes. Eu falava há pouco de atitude. A atitude é fundamental na nossa vida. Porque quando nós compreendemos o amor, a nossa atitude tem que mudar. E a nossa atitude tem que mudar em tudo. Porque o amor não é uma opção esporádica. O amor é uma atitude permanente. Permanente em todos os sentidos da nossa vida. E quando nós olhamos para o nosso próximo, e vamos começar pelo próximo, vamos olhar ao lado, para aqueles que desconhecemos, para o meio em que estamos enquadrados, para o ambiente em que nos envolvemos. A nossa atitude tem que ser uma atitude de respeito, independentemente de se conhecemos, se não conhecemos. Se o nosso princípio está desenvolvido ao ponto do conhecimento e de sabermos até onde podemos e devemos ir. Mas nós temos que mudar para o respeito, com a preocupação do conhecimento, porque é fundamental o nosso conhecimento para que as nossas atitudes sejam mais verdadeiras, sejam mais reais, sejam mais sérias. E o Espiritismo é uma doutrina de seriedade, em que nós temos que compreender para poder pôr em prática com o amor incondicional que Jesus sempre nos apresentou. E Ele, como nosso modelo e guia, é a atitude que Ele nos mostrou que nós devemos seguir em todas as situações. Para a Denise, diz que quando Jesus proclamou a palavra amor, a terra estremeceu e os povos também. Ficaram impregnados desse dinamismo, dessa energia, dessa fonte. E de tal maneira que os povos iam ébrios para os circos,
qual é essa coragem, essa beleza, esse encanto daquelas almas que naqueles livros, Ave Cristo e outras, iam cantando, enfrentando as feras, quando nós choramos pelas feras que temos aqui agora. Essas feras que eram ferozes, que coisa tinham essas almas dentro delas para ter essa coragem? Essa é uma pergunta muito interessante, e ler esses romances de Emmanuel que tratam dos primeiros séculos do cristianismo, especificamente há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo, e na sequência lermos também o Paulo Estevão, que é da mesma época, mas vai focar num personagem específico, e aí mais adiante, no século XVI, é onde se passa a história Renúncia, nós vemos que todos esses 5 romances, eles tratam sobre a vida de espíritos que se conectaram profundamente com Jesus. E ler essas histórias é muito importante para que nós aprendamos com os exemplos de transformação que esses personagens apresentam nos livros. Vale aqui destacar que, no prefácio de todos eles, Emmanuel diz que não se trata de um romance, mas de biografias romanceadas. E esse é um gênero que, recentemente, vem recebendo muita atenção da crítica literária, porque são romances desenvolvidos a partir de fatos reais. O que significa dizer que nem tudo que está ali se passou tal como a descrição apresenta, mas essa descrição enseja uma representação muito próxima dos acontecimentos que ali estavam. E, notadamente, no livro Ave Cristo, o personagem que está presente nas 2 partes do livro e em torno do qual essa rede de amorosidade que o Dan tão bem explicou aqui agora, que é o personagem Tassiano, é um personagem que, quando se conecta com Jesus, nos últimos instantes da sua vida, ele é tomado dessa mesma coragem que os outros já apresentavam de forma abundante anteriormente. Então, esses livros todos, eles nos remetem a essa ambiência de estar com Cristo. Ler esses livros é profundamente curativo, como você disse antes, Teiga, porque nós nos conectamos com a amorosidade desses personagens. Então, da mesma forma que aquela recomendação de Joana de Ângeles de sairmos para a natureza, para sentirmos a grandeza do Criador, tem um potencial curativo em nossas vidas, num outro sentido, numa outra dimensão. Não é somente instrutivo ler um desses livros de Emmanuel, é profundamente curativo nas nossas almas, porque nos leva ao encontro com descobertas de vidas que foram revolucionárias. Talvez a palavra dos dias de hoje fosse modificações disruptivas, e nós nos sentimos conclamados a fazer transformações em nossas vidas. Não precisam necessariamente serem disruptivas, mas, se o forem, excelente, mas são obras que nos convidam, primeiro, a esse acolhimento conosco e depois a essa mudança de perspectiva. Eu já li o Ave Cristo inúmeras vezes, e, no trabalho com o programa Literatura Espírita, Prazer em Conhecer, eu encontro com muitas pessoas que dizem: eu li o livro que vocês comentaram, eu me senti tão bem. E aí algumas assim: eu chorei tanto, mas foi tão bom. Então, é muito interessante como essa experiência de leitura, que nós dizemos: mas eu chorei tanto lendo Paulo Estevão, mas foi tão bom. Ou seja, é um momento de autoencontro, de autoamor. É um presente que nós podemos nos dar, não apenas adquirir o livro físico ou o e-book, mas deixar um tempo em nossa vida para ler esses romances. Seja ler sozinho, como uma experiência de leitora da obra, seja ler em família, seja ler no Evangelho no Lar, há muitas experiências desse tipo, seja ler em grupo na casa espírita. Então, se eu tivesse que concluir aqui para dizer como adquirir essa coragem dos primeiros cristãos, um caminho para nós, nesse momento, é ler essas obras. Muito obrigado. Agora, para o Hélio, queríamos saber da sua experiência. Há uma passagem da nossa querida Flor Bela Espanca que diz assim: aquele olhar humano do meu cão mexe com a minha alma.
Eu queria perguntar ao Hélio que com o tratamento dos animais, se esses sentimentos que ele tem também, esses olhares, esse cuidado que pedem ao cuidador, se mexem também com a sua alma ao longo destes anos todos. Se há saudades determinadas. Vemos muitos médicos, lembra-se daquele doente. Será que o animal deixou em nós esse sentimento e essa saudade? Obrigado, Teiga, pela oportunidade. Nós estamos criando no Brasil os núcleos de medicina veterinária e espiritualidade, pela importância que isso tem em trazer só luz do conhecimento, mais convencimento dessa relação que é milenar. Nós vamos ver na cultura egípcia, os gatos eram considerados sagrados, estão enterrados com os seus faraós, mostrando o nível de relação e essa possibilidade que tem os animais. E a gente pode, sim, e a humanidade, da forma como ela está, cada vez mais os nossos animais são animais de companhia, temos problemas legais, jurídicos, onde eles estão substituindo filhos, não vamos entrar nessa discussão, mas as famílias multiespécies estão aí, foram organizadas, e estão colaborando muito conosco, com o seu olhar, com a sua forma de ser, seu comportamento, estão resgatando em nós uma série de elementos que nós fomos, com o passar do tempo, meio que perdendo. E nós precisamos refletir muito. E é muito interessante, hoje, na medicina veterinária, nós dissemos que para a gente tratar o animal, a gente precisa conhecer o tutor, precisa conhecer o proprietário, porque, na verdade, muitas vezes o problema está nele, não está no animal. Resumo, existe uma relação de amor profunda em tudo na natureza. E, na verdade, ela é tão forte que a gente, às vezes, meio que demora para acreditar, ou é difícil, e aí vamos dando uma de São Tomé. Precisamos ter isso provado. Atualmente, a humanidade tem já, com a ciência e evolução, estas provas. Por exemplo, nós temos a nossa constituição gênica. Nós temos aí 32 mil genes, cada um de nós, e que se comportam com base no amor. Muitas vezes, aqueles genes que, para se expressar, para nos fazerem ser mais, entre aspas, competentes, capazes, nós precisamos do amor. Em compensação, para combater os genes que são, de uma certa forma, produtores de câncer, de doenças, nós precisamos do amor. Então, o amor regula, e a ciência vai nos trazendo elementos de conhecimento e de convencimento que já estão disponíveis, mas nós estamos desperdiçando essa força que o coração nos oferece. E aí nós temos em nós mesmos sensores, não temos nos carros eletrônicos vários sensores aí, por que nós não avaliamos? E aí entra o que o Lara falou, a nossa vida desatenta. Vivendo uma vida mais atenta, nós vamos estar com os sensores ligados e perceber, por exemplo, por que eu não me sinto bem em determinado ambiente, e no outro ambiente eu me sinto bem melhor. E essa, na relação conosco mesmo, nós vamos percebendo que isso é muito importante. E essa força do amor se expressa, lembro aqui que a NASA veio medir a força do amor no Chico, enquanto que em nós ela é da faixa de 3 metros em média, alguns amam mais, ela tem uma faixa de envolvimento maior, o do Chico nos momentos onde ele estava bem atenuado era 23 metros, ou seja, vou pegar os nossos 3 metros e colocar os 30 metros do Chico, 10 vezes mais do que o nosso diâmetro de ação, por fato de nós não conseguirmos amar como o Chico amava. Então, essa estrela bendita que continua nos ajudando, ela precisa ser reavivada por todos nós. Nós temos em nós a mesma coisa que ele tinha. Nós tínhamos as dificuldades, ele tem, e como ele diz, vocês não conhecem as minhas dificuldades, boa parte não sabe das outras dificuldades, da necessidade de ser persistente, do esforço que aqui mencionei. Então, que essas recordações nos deem ânimo para a gente viver mais o amor, porque o amor é uma força, que é uma energia expansora. Para ela se manifestar, nós precisamos utilizar. Quando nós utilizamos, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo propulsora, e ao contrário do que nós imaginamos, que ela se gasta, essa energia, ela se potencializa, ela aumenta. Então, amar faz bem à saúde. E nós temos muitas dúvidas, muitas vezes esperando que a ciência nos prove algumas coisas que nós podemos sentir. O convite é para que cada um de nós reflexione aqui, e que a gente consiga internalizar, e de uma certa forma,
começar a viver o amor que nós já temos para poder nos habilitar a esses amores maiores, divinos, e começa na família, começa na via pública, vai para o local de trabalho e por aí vai. E aqui é uma bela oportunidade, Daniel bem colocou aqui, uma boa oportunidade de a gente testar isso, da gente trabalhar esses elementos. Muito bem. O amor pode ser exercitado, né, Hélio? A gente pode praticar e exercitar o nosso amor. Agora é para o Daniel. Se é para praticar, é o seguinte. Naquela passagem tão bela, em que se juntava muita gente, Jesus vai para onde estava muita gente, e um homem diz-lhe: tem compaixão do meu filho, que se atira à água e ao fogo, e os teus discípulos não conseguiram curar. Pede a Jesus: mas se é tão fácil curar, porque é que eles não conseguiram curar se eles já conheciam os métodos e tudo isso, estavam com Jesus e andavam com ele? Porquê? Interessante, não é verdade? Eu acho que essa passagem e muitas outras falam justamente a isso. A prática da internalização de tudo aquilo que aprendemos. Se nós ficamos só na parte intelectiva, se nós ficamos só na parte intelectual, fica difícil a gente aplicar. E naquele momento, os discípulos entendiam o poder do amor, mas ainda não conseguiam vivê-lo da maneira com que Jesus vivia, ou como Chico vivia, ou como vários outros grandes mensageiros do amor vivem, né? E o amor é uma coisa muito interessante, porque eu acho que um ponto principal que a gente muitas vezes esquece é que ele pode ser praticado, ele deve ser praticado. A gente tem essa ideia de que o amor a gente tem ou não tem. A gente vai aparecer um dia com ele ou não. Mas, na verdade, são esses pequenos atos que nos auxiliam a criar um amor maior, como o Hélio estava falando. Como eu posso amar tão grandemente as coisas grandes se eu não sei ainda amar nas coisas pequenas? Como eu posso salvar o mundo se eu não consigo ainda tratar bem a minha família? Como eu posso falar de amor se eu ainda não pratico quando eu saio no trânsito? Então é necessário que a gente preste atenção nas coisas pequenas. Mas o bonito do amor, que Joana nos diz no primeiro capítulo de novo do Amor Imbatível Amor, é que o amor é uma pouca das substâncias, das coisas do mundo onde mais se dá. Quando você mais dá, mais se tem. Não é maravilhoso isso? Quanto mais você entrega e compartilha aos outros, mais você ganha. Eu acho que é por isso que o meu primo, eu gostaria muito que fosse meu primo, mas não é, Francisco de Assis, mas eu estou tentando visualizar isso para ver se acontece, entendeu? E ele fala, é dando que se recebe. Ou seja, é praticando, é se abrindo, não no momento de competição entre os discípulos para ver quem seria aquele que curaria. Porque, vamos ser sinceros, os discípulos eram humanos. É verdade? Eles eram como nós. Então, também havia um posicionamento para ver quem era o mais querido, quem estaria mais perto do nosso. Assim como nós fazemos, porque ainda não aprendemos o amor de maneira universal, incrível, como esse nosso grande mestre Jesus nos diz. Então, eu acho que vale a pena a gente lembrar disso e saber que a prática do amor é uma constante em nossas vidas. Nós viemos para aprender e para praticar o amor. E talvez seja por isso que muitas vezes a gente não consegue transmitir a nossa mensagem, porque a gente está tão preocupado em que nós vamos falar e como nós vamos fazer, que nos falta o tempo de refletir e como nós nos sentimos e como nós vamos mandar o nosso sentimento autêntico para a vida. Então, fica o convite para todos nós, para mim incluso, primeiro. Viu? Está na hora da gente executar. Nós já sabemos o que é o amor e como ele pode nos impactar. Agora, falta a gente praticar. E, para terminar, eu falo assim, isso às vezes me deixa um pouco triste, mas é útil. Eu, às vezes, me pergunto, quanto tempo por dia eu passo pensando em mim mesmo como um espírito imortal? E muitas vezes eu percebo que eu passo menos tempo pensando em mim como um espírito imortal que é capaz de amar, veio do amor e vai para o amor através de várias encarnações, do que eu tomo escovando o dente todo dia. Porque escovar dente, nós escovamos 2 vezes por dia, no mínimo 2 minutos, cada vez 4 minutos. Mas eu não sei se eu passo 5 minutos por dia praticando, meditando a respeito do amor, abrindo meu coração para sentir e mandando o amor através da oração
para os outros. Eu acho que é algo simples que a gente pode, de repente, aplicar em nossas vidas para ver se a gente consegue, então, curar, ao invés de ter que sempre voltar para Jesus e falar, resolve aí, Jesus. Resolve aí. Muito. Estamos quase no fim. O Jorge Elarrat trouxe aqui, de facto, a lei natural. Disse que nós, quando fugimos à lei natural, ficamos doentes. Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu, que as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Quando nós nos incluirmos nas forças da natureza, nós harmonizamos-nos com as plantas, com os animais, com os hominais, com os vegetais, com os angelicais, que somos espíritos imortais. Quando lemos aquelas obras, de facto, há 2000 anos, Paulo e Estevão, eu era muito preconceituoso com o romance espírita. Só queria a filosofia espírita. Um dia, a Associação Espírita de Lagos, que tem 105 anos, estava um senhor muito baixinho, chamado João Rabelo, e fez uma palestra sobre Paulo e Estevão. Eu fui para casa envergonhado, tinha lá o livro, comecei a ler e não parei. E até hoje ainda não terminei de ler o livro várias vezes e voltar sempre, porque o percurso de Paulo, esse percurso de facto do homem de poder, do político, que quer um lugar, e quando nós descemos aos lugares do Cristo, servimos a todos sem exceção. Entretanto, vamos pela rua direita e lá está aquele a quem vamos impor as mãos e queríamos perseguir, e nos liberta dessa cegueira, dessa inconsciência da imoralidade em nós, da vida que não é a vida. E essas obras são curativas na medida em que nos falam sempre do amor. O amor é em Jesus, esse amor que Ele trouxe para todos nós é a fraternidade. A fraternidade, de facto, é preciso tocar, é preciso sentir, tornar-se próximo, aproximar-se de. Isso cria, de facto, empatia, a gentileza, a mansuetude, o amor, isso tudo são, de facto, poderes curadores. Para terminar, gostava que os nossos companheiros, cada um deles, fizesse aí 2 minutinhos de despedimento, de agradecimento à plateia e ao Congresso. Voltamos a falar sobre a importância de fazer do amor uma atitude permanente. Amar não é para amar quando há conveniência, quando tiramos dividendos, quando encontramos facilidades. Amar é em todos os aspectos. Em todos os aspectos, desde os mais pequeninos, dos mais singelos, na tolerância, na compreensão, olhando para o nosso próximo e sabendo que ele tem direito de ser como é. Tem direito de estar no estado evolutivo em que está. E se nós, eventualmente, já conseguimos compreender um pouco mais obrigação temos de ser mais tolerantes, de ser mais compreensivos, de ser mais caridosos. Tudo isto está relacionado com a atitude do amor. E nós temos que fazer das nossas existências uma atitude de amor. Uma atitude de amor incondicional. Para com tudo, para com todos. Em todas as formas de vida, não só para com aqueles que nos são queridos, com quem temos afinidade, mas tantas vezes modificando a nossa maneira até de pensar para com aquele com quem temos ainda menos afinidade, com quem sentimos ainda alguma repulsa, mas aí está a nossa grande transformação, a nossa obrigação de nos modificarmos para poder olhar para tudo e para todos. Não mais como Jesus olhava. Então aí sim nós iremos pôr em prática a vivência do amor. E que a vivência do amor com Jesus nos dê a paz que todos nós ansiamos para que possamos ser felizes. Muita paz e muita felicidade a todos. Obrigado. Vamos conceder a palavra à Denise. As minhas palavras finais nessa mesa redonda
me levam a dizer a vocês que, se vocês retomarem a leitura do livro Ave Cristo, ou lerem o Ave Cristo por primeira vez, eu ficarei muito feliz. E, evidentemente, é um sonho impossível que todos que estão aqui façam essa leitura, mas se uma pessoa fizer essa leitura, terá valido muito mais a pena a longa viagem de 27 horas que eu fiz para chegar aqui. Então, é com uma imensa alegria que ressalto a importância da leitura dessa obra, porque vai nos falar do amor de pai, de filho, de mãe, de marido e de mulher, do amor pelo outro, de outra etnia, de outra crença religiosa, de um outro lugar, e vai nos falar essencialmente sobre o amor de Jesus. Então, nesse momento em que a nossa vida, por vezes, convulsiona e que nós nos sentimos com um pouco de falta de ar, não no sentido físico, mas de um ar espiritual diferente, que possamos respirar, eu indico muito fortemente a leitura do livro Ave Cristo. E é possível que, num nível de consciência menor, quando nós começamos a ler um romance como esse, a nossa tendência seja a de nos achar muito parecidos com o Quinto Varro. E eu digo isso porque, ao longo de 14 anos, conduzindo um grupo de estudos de leitura espírita, nós fazíamos uma metodologia de leitura que estimulávamos que todos fizessem uma leitura de reconhecimento do capítulo para aquele dia do estudo. Um segundo nível de leitura em que fizéssemos relações intertextuais com a obra da codificação. E um terceiro nível em que nos identificássemos ali com os personagens, com quem nos identificávamos. E, durante muito tempo, no nosso grupo, todo mundo só se identificava com os mentores. Até que um dia um amigo do grupo pediu licença para falar, disse que estava muito envergonhado, porque ele só se identificava com os obsessores. E que, se ele estivesse na história, ele faria muito pior do que o obsessor daquele livro. E foi muito reveladora essa fala do nosso amigo, que nós acolhemos. Ela foi muito instrutiva, porque é muito importante, inclusive, quando a gente se identifica com o obsessor e até sente a vontade, como disse o amigo, de fazer pior do que o obsessor fazia. Porque nós estamos nos colocando numa experiência que nos permite olhar numa espécie de espelho. É, sem dúvida nenhuma, uma experiência de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, que passa pelo autoamor, pela autoacolhida, é um caminho que pede esse encontro conosco mesmo. E, às vezes, como é muito difícil pararmos para nos encontrar conosco mesmo, a leitura das obras espíritas nos proporciona esse autoencontro. E é numa leitura como essa, que de narrativa romanesca está muito longe, que nós podemos descobrir, por exemplo, que, do mesmo jeito que havia um grande número de espíritos encarnados para amar o Tassiano, apoiando o projeto do Quinto Varro, também há um grande número de espíritos encarnados e desencarnados para apoiar as nossas existências, para que elas sejam exitosas. Nesse sentido, desejo a todos uma excelente leitura, não só de Ave Cristo, mas de toda a literatura espírita. Obrigado. Hélio, é a sua vez. Ok. É muito leve o Hélio. Eu queria aproveitar a oportunidade para, junto com vocês, nós assumirmos um compromisso da gente aproveitar as formas de amor que a gente já tem para divinizar. As universidades hoje trabalham linhas do como amorecer-se, porque de conhecimento não nos faz falta. Nós temos conhecimento suficiente. O nosso grande problema é a falta do amor. E aí nós temos notícias boas na humanidade. Em 2014, por aí, 15, não me lembro exatamente, quando Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos, acho que foi um pouquinho depois, um psiquiatra chileno de nome Cláudio Naranjo, em função do que ele criou, que é a pedagogia do afeto, quando ele nos mostra que isso pode ser nas escolas infantis, isso pode ser nas famílias, como nas maiores universidades, o que dá resultado é o amor.
É a afetividade que nós podemos trabalhar, é a fraternidade que o Godinho fala e que está lá na lição do Lázaro, que a gente consiga refletir sobre isso, a oportunidade que nós temos a todo instante de trabalhar as formas de amor que nós já temos e divinizá-las, fazer com que elas sejam essa energia bendita, e quanto mais nela nos envolvermos, mais vamos sendo desenvolvidos e mais vamos tendo capacidade de amar. É que tem muitos que tentam amar na via pública e tem problemas na família, fica contraditória a coisa. Eu preciso resolver o amor comigo, eu preciso resolver alguns aspectos, e aí nós lembramos, né, quem gosta da Revista Reformadora, ela está à disposição eletronicamente no site da FEB, e ela publicou em 2016, Bezerra de Menezes, Congresso Espírita de Goiânia, lá no Brasil. Ele publicou dizendo, abre aspas, os tempos atuais guardam similitude com os tempos da presença do Cristo homem entre vós, fecha aspas. O que significa isso? Que nós temos um compromisso com Cristo de, nos tempos atuais, viver, de uma certa forma, um amor que ele viveu lá atrás. E ele cada vez mais presente, ativo, nós estamos diminuindo essa distância que a gente criou com ele, estamos tirando ele da cruz, estamos tirando dos belos textos e trazendo para caminhar conosco. A gente vai conseguir fazer isso, e nós precisamos, porque é disso que a humanidade precisa. Ela precisa do ponto de apoio, de confiança, ela precisa ter coragem para empreender. Falando da palavra coragem, não foi intenção, alguém me ajudou. A palavra coragem, etimologicamente, ela é formada de cora, coração, e agem, ação. Então, o amor em ação, ele vai ser um amor mais eficiente quanto mais ele estiver envolvido no nosso coração. A própria palavra, se nos falta coragem muitas vezes, é porque nos falta esse amor essencial que nós temos em nós. O nosso coração é bendito, ele é uma espécie de ponto de ligação com essa energia maior que usemos. E agradeço a oportunidade de poder compartilhar isso com vocês todos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Daniel, sua vez. Um agradecimento aos nossos amigos que nos receberam tão bem esses 2 dias. Eu venho refletindo um pouco sobre uma frase que um educador americano de séculos passados, chamado John Dewey, falou, que é muito parecida com tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus, com Kardec, com Joana e com todos os outros. Ele falou, nós não aprendemos com a experiência, nós aprendemos ao refletir sobre a experiência. É por isso que muitas vezes temos experiências parecidas, mas parece que as coisas se repetem e a gente não anda. Eu acho isso muito útil. Então, o meu voto sincero hoje é que nós saibamos aproveitar essa experiência que nós temos aqui, como todas as outras. Ou seja, que nós tenhamos a possibilidade de refletir sobre o nosso congresso, a nossa participação e esse investimento que todos nós fizemos para estar aqui, ao invés de em outro lugar. Ao voltar para casa, vamos refletir, o que eu levo desse congresso? O que mais será útil e como eu posso adicionar ao mundo? Porque aí sim nós vamos conseguir fazer uma coisa muito importante, que é mudar essa ideia de que nós vimos ao congresso. Gostaria que nós pensássemos de como nós vamos sair do congresso. Que esse congresso seja o congresso não para onde a gente venha, mas de onde a gente parta para algo novo, diferente e maravilhoso em nossas vidas. Isso não seria possível sem vocês. Vocês são o congresso. Não se eximam da responsabilidade de tomar as rédeas da sua vida para fazer os seus atos maravilhosos que vão impactar o mundo todos os dias. Então, nós contamos com você, com o exemplo de vocês, para que o mundo melhore. E se vocês permitirem, porque vocês são o congresso, posso tirar uma foto de vocês? Então, vamos lá. Sorriam. Muito obrigado. A minha gratidão ao Vitor Féria, à Denise, ao Hélio e ao Daniel. E pergunto agora, como está o vosso coração? Quem é que está aqui doente? E se alguém estiver doente, eu tenho uma comunicação de um espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo,
que trabalha a paciência. E quando lemos aquele trecho várias vezes e várias, o nosso coração fica excelente. Porque a paciência nasce da ciência da pacificação. Eu não tenho paciência, eu estou doente. A paz é uma ciência que se faz de paciência e isso abranda a mansuetude do coração. O Hélio falou ali muito do coração. Quantas vezes no Evangelho Jesus fala do coração? Quantas vezes na Bíblia se fala do coração? Já viram? Não endureçam os vossos corações. Estou lendo um livro excelente, Impermanência e Espiritualidade, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Espírito Torres Pastorino. Lá tem no 3º capítulo sobre mente e coração. Viram que, quando o feto ao 25º dia começa aquela batida desse órgão que é o coração, não pode mais deixar de bater. Diz que bate 100.000 vezes por dia, o que dá 40 milhões no ano. Sempre batendo. E a forma de bater do coração se traduz em ansiedade, em mansuetude, em beleza, em gentileza, em perdão, em amor. Dá saúde. Talvez paz no mundo houvesse, embora tal não pareça, se o coração não estivesse tão distante da cabeça. Razão, coração, sentimento, amor, lei curadora. Mas nem mais, porque os poetas... Chico Xavier recebeu poesia. E então vamos deixar como poesia, já que o tema é o amor e o coração, de José Silvério Horta, Prece. Vejam esta beleza. Porque o coração, de facto, é uma força de sentimento. Louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres, cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nossa oração rompa as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faz, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, corrige-nos a pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda a parte, ensina-nos a guardar-te, aonde? No templo do coração, no amor. Muito obrigado ao Congresso, ao trabalho. Viva a vida! Viva a alegria! Viva o amor e o espiritismo! Muito obrigado a todos.